Bueno, a partir de ese momento yo voy a hablar exclusivamente en portugués, entonces si tienen preguntas, pueden apuntar las preguntas para la última media hora. Vamos a abrir los micrófonos para preguntas y todo lo demás. Bueno, entonces cambiando el chip. Boa noite, meu nome é Alexandre, eu sou nativo do Rio de Janeiro, Brasil. Já tenho 11 anos na Cidade do México, morando na Cidade do México e lecionando 8 anos nessa grande cidade, de tudo um pouco, lecionando para desde executivos a atores, músicos, jornalistas, um pouco de tudo no meu, no meu, na minha, no meu, na minha bagagem de alunos, né, de ex-alunos. Então, eu procuro fazer aulas bastante criativas, onde a gente pode ver o conteúdo gramatical e o conteúdo lexical, né, de vocabulário, tudo isso, através de música, através de jogos, através de algumas dinâmicas divertidas. Bom, como hoje a nossa aula é um tema bastante, uma aula bastante aberta, né, para grupo, para principiantes, alguns que já falam português e outros que não falam português, eu selecionei um tema bastante interessante, que são os substantivos parônimos. O que é isso? Substantivos parônimos são aqueles substantivos, nós vamos ver mais adiante na apresentação que também temos verbos parônimos, substantivos e verbos parônimos, são aqueles que apresentam pequenas diferenças na forma de escrever entre o português e o espanhol. Okay? Então, eles são muitos. Na verdade, entre substantivos e verbos parônimos, nós temos aproximadamente 1.500 substantivos e verbos parônimos. Então, essa aula não dá conta de falar todos eles, mas ela é uma aula de iniciação a esse tema, que é um tema que gera muita confusão, né? E tem muita gente também que diz que falar português é muito fácil porque fala espanhol e é muito parecido. Mas, na verdade, somente o tema dos substantivos e verbos parônimos justifica a aprendizagem de português por parte do hispano-falante, porque é um tema que precisa de bastante atenção. Então, hoje nós vamos fazer uma aula bastante musical. Então, nessa primeira hora, vocês podem fazer perguntas, podem cantar, nós vamos cantar também, eu vou musicalizar o conteúdo que nós vamos ver. Nessa primeira aula, é bom também que algumas pessoas têm vergonha de cantar em público, então também a questão do microfone desligado facilita também a possibilidade de cantar sem ter vergonha de ninguém escutar e nada disso. Bom, então, os substantivos parônimos, veremos os detalhes da fala e da escrita desses substantivos. Então, vamos para o primeiro slide aqui. Okay? Os substantivos parônimos são aqueles que sempre confundem o hispano-falante em virtude de sua similaridade com o espanhol. É imprescindível o estudo desses substantivos, tanto de forma escrita quanto falada. Muitos alunos sabem falar, mas às vezes não sabem escrever e vice-versa. Okay? Portanto, é muito importante nesta aula realizar os 3 passos que são, vamos lá, escutar, escrever, repetir. E, na verdade, temos um 4º passo, que é o passo cantar, mas vamos ver depois. Então, primeiro, eu vou pedir para vocês escutarem, podem repetir, então vão escrever, escutar, escrever e repetir junto comigo. Okay? Essa é a melhor maneira de polir este conteúdo tão importante na fala e na escrita. Bom, nessa apresentação, já vimos que temos um polir aqui, né? Então, escutem primeiro, escrevam e depois repitam. Ok? Vamos lá. Então, tenho 3 gráficos com substantivos parônimos. Vocês podem perceber que ao lado esquerdo nós temos o espanhol. Eu não vou ler o espanhol, é apenas como referência. E ao lado direito nós temos eles em português. Ok? Então,
Eu vou repetir para vocês, escutem, podem repetir junto comigo, escrevam para treinar, para praticar a escrita, que é importante, e depois repitam. Então, a primeira lista de parônimos que nós temos são novo, encontro, pode, porto, ovo, osso. Ok? Então, temos aqui em espanhol. Conseguem visualizar bem? John, pode me dar um feedback se consegue visualizar bem o... ¿Puedes visualizar bien, John, el archivo? ¿Está bien la visualización? ¿El archivo en la pantalla? Sí. ¿Sí? ¿No Sí. está muy chico? La Ok. presencia de SARS-CoV-2, COVID-19. Então, novo, encontro, pode, porto, ovo, osso. Um detalhe importante é que a letra O... que es la que nos muestra otras pruebas realizadas fuera de la red nacional. Tuviste tu micrófono prendido. Una mayor cantidad aquellas que realizan Mucho ruido aqui. al día del... Ok. Um detalhe importante em português brasileiro e também no português de Portugal é que a letra O final se escuta como U. Ok? Então, novo, encontro, pode, porto, ovo, osso. Segunda lista de parônimos temos falar, forno, formiga, fígado, ferro, fazer. Todos eles em espanhol aqui. Okay? Então percebam que os detalhes são mínimos, né? Em espanhol, hablar, em português, falar. Horno, forno. Formiga, fígado. Ferro, fazer. A terceira lista de parônimos que nós temos de substantivos é festa, medo, pé, perna, quero, penso. Ok? Vou repetir todas elas uma vez mais. Repitam comigo, por favor, todos vocês. Novo, encontro, pode, do verbo poder. Aí temos um verbo, ok? Esse pode é um verbo parônimo, uma conjugação parônima que é do verbo poder. Eu posso, ele pode, a segunda pessoa do presente do indicativo. Porto, ovo, osso. Outro verbo, falar, forno, formiga, fígado, ferro, fazer. Terceiro, festa, medo, pé, perna, quero, penso. E se a gente cantasse em? O em português é como e do espanhol. Okay? É uma pergunta, uma confirmação de uma pergunta no final de uma pergunta. Mas e se a gente cantasse em? Então, a música é uma importante ferramenta no processo cognitivo e de memorização de conteúdos. Então, eu proponho, aqui nesse outro slide, vamos ao slide anterior, outra vez, e agora vamos musicalizar tudo o que falamos e escrevemos. Vamos lá. Então, vamos outra vez ao slide anterior. Então, percebemos outra vez que temos 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E outra vez, mais 6. Então, vamos cantar esses três blocos de substantivos parônimos para memorizar melhor do que apenas falar. Eu vou tocar para vocês uma progressão muito simples, que são de 2 notas, assim, ó. Ok? Eu vou cantar a primeira vez, vocês escutem, e a segunda vez podem cantar junto comigo. Vamos lá. Novo, encontro, pode, porto, ovo, osso. Respira. Segunda, falar, forno, formiga, fígado, ferro, fazer. Terceira, festa, medo, pé, perna, quero, penso. Ok? Vamos lá, já aprenderam? Então vamos uma vez agora, todos cantando.
Novo encontro. Pode, porto, ovo, osso. Falar, forno, formiga, fígado, ferro, fazer. Festa, medo, pé, perna, quero, penso. Mais uma vez? Mais uma vez? Vamos lá, mais uma vez. Novo encontro, pode, porto, ovo, osso. Respirar. Falar, forno, formiga, fígado, ferro, fazer. Respiramos. Festa, medo, pé, perna, quero, penso. Ok. Então, cantar sempre é muito bom para memorizar de uma maneira mais efetiva. Você fica com essa música na cabeça, né? Novo encontro, pode, porto, ovo, osso. Falar, forno, formiga, fígado, ferro, fazer. Festa, medo, pé, perna, quero, penso. Beleza? Um outro detalhe dos parônimos são quando nós vamos utilizar fazendo frases. Ok? Então, agora vamos ver outra forma de usar os parônimos, fazendo frases para aprender um pouco mais sobre esses substantivos. Então, a primeira frase que eu tenho é: perto do porto, tive um novo encontro com meus parentes. Repitam, por favor, comigo. Perto do porto, tive um novo encontro com meus parentes. Ok? Percebemos que temos aqui porto, encontro. Porto, encontro. Parentes. Parentes também é um parônimo, porque em espanhol é parientes, né? Em português, parentes. Percebam, não tem uma letra I, então é um novo parônimo para a nossa lista. Parentes. Perto, para os que não sabem, cerca. Okay? Perto. Mais uma vez. Perto do porto, tive um novo encontro com meus parentes. Alguns detalhes fonéticos do português. O final, U, perto do porto. S final, I, lemos como letra I. Parentes. E a letra T com E vai fazer ti. Parentes. Segunda frase. Você pode fritar um ovo para o almoço. Repitam, por favor. Você pode fritar um ovo para o almoço. Então, parônimos, ovo, almoço. Ok? Pode, também vimos que é um parônimo. Pode também. Puedes freír un huevo para el almuerzo ou para la comida. Né? Então, alguns verbos são muito diferentes, como fritar e freír. Vocês entendem fritar em espanhol, mas usam mais o freír. Mas percebam que tem algumas semelhanças muito grandes. Terceira frase. Quero fazer o fígado no forno, mas não sei como. Ok? Quero fazer. Um outro verbo parônimo é o verbo querer, que em espanhol é quiero, em português quero. Fazer é um outro verbo parônimo também, que em espanhol é hacer, em português fazer. Quiero hacer, quero fazer. Fígado, hígado, outro parônimo. Horno, forno. Mas não sei como. Então, por favor, repitam. Quero fazer o fígado no forno, mas não sei como. Ok? Quarta frase. A formiga pode fazer uma grande comunidade. Repitam. A formiga pode fazer uma grande comunidade. Então, parônimos. Formiga, né? Hormiga, formiga. Fazer é um verbo parônimo. Hacer, fazer. Grande. Comunidade também é um outro parônimo, porque em espanhol é comunidade, em português comunidade. Comunidade. Escutem.
A formiga pode fazer uma grande comunidade. Grande comunidade. De. Regras fonéticas que vamos ver sempre em aulas, sempre vemos essa regra. Em português, a D com E no final, sempre lemos como I. Grande comunidade. Mais uma frase. Tenho medo de quebrar a minha perna ou o meu pé jogando futebol. Ok? Outro verbo parônimo é o verbo ter. Né? Tenho, tenho. Medo, medo. Tenho medo de quebrar a minha perna. Perna, outro parônimo. Pierna, perna. Ou o meu pé, outro parônimo. Pé, pé, jogando futebol. Futebol também é outro parônimo, porque é futebol. Em espanhol, em português, futebol. Repitam, por favor. Tenho medo de quebrar a minha perna ou o meu pé jogando futebol. Tengo medo de quebrar a minha perna ou meu pé jogando futebol. Exatamente. Percebam que a letra R no final sempre é gutural. Quebrar. Repitam, por favor. Quebrar. Fazer. Quebrar. Fazer. 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 Fritar. Fritar. A última frase. A festa é perto do porto, longe da cidade. Okay? Então, parônimo, fiesta, português, festa. Perto é diferente. Perto, cerca, é outra coisa. Puerto, porto. Longe, lejos. Cidade é um outro parônimo, né? Porque em espanhol é ciudad, em português, cidade. Vamos repetir outra vez. A festa é perto do porto, longe da cidade. La fiesta é cerca del puerto, lejos de la ciudad. Ok? A festa é perto do porto, longe da cidade. Então, vimos substantivos aqui, né? Vimos os substantivos, vimos como cantamos esses substantivos, vimos algumas frases com os substantivos aplicados a frases, e agora, outro detalhe importante são os verbos parônimos, que já vimos alguns, né? Fazer. Agora vamos ver uma relação de verbos parônimos. Repitam, por favor. Conviver. Receber. Reconhecer. Atenção, um detalhe importante é que as letras R em português, inicial e final, sempre são guturais. Eu falo com a garganta aqui. Repitam. Reconhecer. Reconhecer. Então, percebam que todos esses têm detalhes muito delicados. Um segundo, vou beber água aqui, que eu já fiquei com a garganta. Então, convivir, né? Em espanhol, conviver, receber, receber, reconhecer, reconhecer, perceber, perceber. Okay? Conviver, receber, reconhecer, perceber, oferecer, obter, ter, possuir, sair, rir, sair, salir, rir, reír, inserir, insertar, inserir, vir, venir, arriscar, arriesgar, apresentar, presentar. Aqui você pode falar para mim, qual é a diferença? É uma única letra A. Em português, não se diz presentar, se diz apresentar. Repitam, apresentar. Apresentar, postar, postear, postar no Facebook. Postar. Ditar, propor, proponer. Sorrir, sonreír. Atuar, agir, actuar. Agir em português é um sinônimo para actuar. Actuar. Temos dois verbos para actuar. Atuar teatro, atuar no teatro, e agir no sentido de actuar na vida real. Na vida. Okay? Na vida, agir. Teatro, atuar. Fazer, dizer. Trabalhar, trabalhar. Escutar, escuchar. Começar,
comensar. Em português não existe comer. Comer. Ok? Vamos lá. Do início. Repitam, por favor. Conviver, receber, reconhecer, perceber, oferecer, obter, ter, possuir, sair, rir, inserir, vir, arriscar, apresentar, postar, ditar, ditar, temos a D com I, faz o som de di, propor, sorrir, atuar, agir, fazer, dizer, trabalhar, escutar, começar. Tenho uma proposta. Vamos musicalizar também esses verbos? Vamos lá? Então, nós vamos musicalizar esses verbos também de uma maneira diferente. Ok? Os substantivos fizemos assim, não foi? Ó. Ok? Agora, os verbos, vamos fazer uma melodia um pouco diferente, que é uma melodia muito típica da música brasileira, uma forma muito peculiar da música brasileira, que se escuta muito na bossa nova, em outros, né? Uma maneira muito doce, né? Doce, dulce, uma maneira muito doce de cantar. Então, vamos fazer agora com os verbos de 4 em 4, conviver, receber, reconhecer, perceber. 4, depois mais 4, mais 4, mais 4, 4, 4. Atenção, em atuar, agir, eu vou fazer uma modificação vocal, vai ficar muito bonito também e muito interessante dentro da cultura da música popular brasileira. Vamos lá. Agora vai ser assim. Vamos lá, de 4 em 4. Conviver, receber, reconhecer, perceber. Ok? Conviver, receber, reconhecer, perceber. Conviver, receber, reconhecer, perceber. Oferecer, obter, ter, possuir. Sair, rir. Sair, rir, inserir, vir. Arriscar, apresentar, postar, ditar. Agora, atenção, em atuar, agir, eu vou fazer uma modificação. Propor, sorrir, atuar, agir, fazer. Dizer, trabalhar, escutar, começar. Tá bom? Para praticar a primeira vez? Vamos lá. Conviver, receber, reconhecer, perceber, oferecer. Outra vez. Conviver, receber, reconhecer, perceber. Oferecer, obter, ter, possuir. Sair, rir, inserir e vir. Arriscar, apresentar, postar, ditar. Propor, sair, atuar, agir, fazer. Dizer, trabalhar, escutar, começar. Beleza? Então, agora que já fizemos a segunda parte com os verbos, como será que fica se a gente combina as duas partes, os verbos com os substantivos? Então, vamos lá? Vamos ver como fica? Então, a primeira parte foi... Vamos lá. Novo encontro, pode, porto, ovo, osso. Falar, forno, formiga, fígado, ferro, fazer. Festa, medo, pé, perna, quero, penso. Conviver, receber, reconhecer, perceber. Oferecer, obter, ter, possuir. Sair, rir, inserir, vir.
arriscar, apresentar, postar, ditar, propor, sorrir, atuar, agir, fazer, dizer, trabalhar, escutar, começar. Ficou legal, né? Ficou bonito. Então, vamos continuar. Eu agora tenho para vocês um pouco de poesia, né? Poesia ou poema. Um poeta muito importante do Brasil, do estado de São Paulo, é um poeta chamado Paulo Leminski, que cumpriu há pouco tempo 75 anos. Faria 75 anos, ele já é falecido, e ele faria 75 anos agora, nesse ano. Então, um poema do Paulo Leminski fala: na luta de classes, todas as armas são boas. Pedras, noites, poemas. Nesse poema, é possível ver alguns parônimos, né, que nós estamos estudando hoje. Então, vou passar para o próximo slide. Não, ainda não vou passar para o próximo slide. Vemos que, então, pedras, noites, são parônimos, ok? Pedras, noites. Poemas é similar ao espanhol, né? Poemas. Armas também. Armas, poemas. Então, a gente pode perceber que algumas palavras, não todas as palavras, em português são diferentes. Nem todos os substantivos ou verbos são totalmente diferentes do espanhol. Então, acontece uma coisa muito interessante, que os estudantes de português, hispano-falantes, têm um processo sempre de hipertraduzir, está sempre traduzindo de maneira exagerada. Então, é importante conhecer o vocabulário dos parônimos para não exagerar na hipertradução e não falar coisas que não existem. No caso, né, aqui, luta, ok, outro parônimo, né? Luta, lucha, luta. Classes também é um parônimo. Tem apenas uma S em espanhol e tem duas S em português. Então, o único detalhe é uma segunda S, né? Todas é um pronome indefinido, variável, também existe em espanhol. Armas é igual. Então, luta, classes, pedras e noites seriam nossos parônimos dentro desse poema. Agora, armas, poemas, não, são iguais, né? Então, cuidado sempre com a hipertradução. Então, não hipertraduza, né? Eu vou dizer isso aqui. Veja que no poema anterior, as palavras luta, classes, pedras e noites são parônimos, mas as palavras armas e poemas são idênticas à escrita em espanhol, modificando apenas a fonética, apenas a forma de falar. Então, é preciso ficar atento e não faça aquelas clássicas versões de armas, poemas ou alguma coisa parecida, porque arma e poema é exatamente igual em português e espanhol, ok? Então, não hipertraduzam, que é muito comum, né, achar que porque os parônimos existem, todos são parônimos, todos os substantivos são parônimos. Não, não são todos. Então, é importante estudar para saber. Então, estude para saber o que inserir, retirar ou modificar e o que deixar a escrita exatamente igual ao espanhol. Ok? Às vezes o detalhe é uma única letra I ou uma única letra S que muda em relação ao português ao espanhol e não é uma grande modificação. Continuando. Bom, temos um pagodinho, né? Então, um pagodinho. O que é um pagodinho? O pagode é uma variação do samba, né? E aí você fala, o samba? Como? O samba não é a samba? Aqui no México, nos países hispanofalantes, dizem la samba. La samba não existe. Samba masculino. Termina com uma vogal A, mas ele é masculino. O samba. Isso mesmo. Em português, outro tema importante são heterogenéricos. Então, aqui não é um parônimo. O samba é um outro fenômeno em relação ao português ao espanhol, que são os heterogenéricos. O que são esses? São substantivos que mudam de gênero em relação do português ao espanhol. Os parônimos não mudam de gênero.
Percebam. Percebam que os parônimos continuam no mesmo gênero. Olha lá. Nuevo, novo. Masculino, novo. Encontro, encontro. Masculino. Né? Porto, porto. Formiga, hormiga, formiga, feminino. Né? Formiga, continua no mesmo gênero. Agora, outro fenômeno importante que está relacionado aos parônimos são os heterogenéricos, no caso de samba. Okay? O samba. Esses modificam de gênero nos dois idiomas. Mas, enfim, isso é um outro tema. Tá bom? Então, nós vamos escutar agora um pagode, que é uma variação do samba. Né? O samba. Vamos ver a letra de um pagode muito famoso dos anos 80, chamado Tenho Medo, da banda Raça Negra. Qual é a diferença do pagode para o samba? O pagode é uma versão moderna do samba. Tem teclado, saxofone, guitarra. Samba, não. O samba tem apenas instrumentos de percussão, cavaquinho, alguns instrumentos típicos do samba. O pagode ele é um ritmo de samba mais moderno. Então, a música que nós vamos ver chama Tenho Medo. Né? Olha aí. Aqui temos dois parônimos. Tenho medo, tengo medo. Tenho medo. Da banda Raça Negra. Outro parônimo no nome da própria banda. Raça. Em português, raça. Com C cedilha. Essa letra em português se chama C cedilha. Ela tem um som de S. Então, repitam, por favor. Raça. Raça. A R inicial é gutural. Raça. Ok? Então, outro parônimo é raça. Negra se escreve igual em português e espanhol. Perceberam? Então, não hipertraduzam. Não existe negra, negrai, não. Negra. Então, encontraremos nessa letra substantivos e verbos parônimos que já viram. Vamos lá. A letra da música é essa. Eu vou abrir aqui maior para vocês. Bom? Repitam comigo, leiam comigo, por favor. Fico pensando em nós dois a noite inteira. Eu marquei para vocês, eu assinalei os parônimos aqui. Noite inteira, noite inteira, noite inteira. Ok? Fico pensando em nós dois a noite inteira. E choro depois. Viu? Outro verbo muito similar é lloro, choro. E choro depois de tanto medo de te perder. E de algum dia me fazer sofrer. Ok? Fazer sofrer, hacer sofrer. Então percebam, parônimos. Fazer sofrer, medo, já vimos, né? Medo, medo. Tenho medo, tenho medo. Você é minha vida, te amo demais, te amo demais. Viver sem você, eu não sou capaz. Por isso, eu fico a pensar, como seria se fosse me deixar? Outro parônimo, outro verbo parônimo é o verbo deixar, né? Em espanhol, dejar, em português, deixar. Tenho medo, tenho medo. Só você pode tirar da minha cabeça, olha lá, outro parônimo, em espanhol, cabeça com a letra Z, em português com C cedilha, cabeça. Só você pode fazer com que eu esqueça. Esqueça, aí sim é um verbo muito, muito diferente, que é o verbo olvidar, que eu olvide. Olvide, esqueça. Então, temos que estudar. Sei que tudo isso pode ser besteira, besteira, baboçada, tonteria, ok? Mas eu não tenho culpa por ter medo. Olha lá, um outro parônimo, ter, tener. Medo, já vimos aqui. Tenho medo, solo. Ele vai cantar, tenho medo, de tanto medo de te perder e de algum dia me fazer sofrer. Tenho medo, só você pode tirar da minha cabeça, outra vez cabeça, outro parônimo. Só você pode fazer com que eu esqueça. Sei que tudo isso pode ser besteira, mas eu não tenho culpa por ter medo, tenho medo, tenho medo. Ok? Então esse é um pagode clássico dos anos 80 no Brasil, da banda chamada Raça Negra, que no nome também já tem um outro parônimo que é raça. Tenho medo, raça. Você percebeu na leitura da letra da música que algumas palavras se escrevem de modo similar ao espanhol, mas não são substantivos ou verbos. Ok? Por exemplo, depois, demais, tirar, isso.
Ok? Essas são de outra categoria. Também tem uma similaridade muito grande com os parônimos, verbos e substantivos. Por exemplo, né? Depois, depois, demais, demasiado, tirar. Existe também em espanhol, é um falso amigo. Isso, eso. Bom, mas essa eu ficarei devendo nessa aula, porque são temas de outros conteúdos. Por exemplo, isso é um pronome indefinido, tirar é um verbo falso amigo, demais é um advérbio de modo, ok? E depois é um advérbio de tempo. Então, até aqui, bons estudos. E então, por agora, seria tudo. Alexandre, buenas tardes. ¿Qué música nos recomiendas para empezar a escuchar ahora que a lo mejor no tenga un acento muy difícil o que sea fácil entender su pronunciación? ¿Esta banda Raza Negra y alguna otra? Há muitas. Eu vou escrever aqui. Raça Negra é uma delas. Por exemplo, as bandas de São Paulo geralmente têm uma dicção, uma pronúncia mais clara. As bandas de São Paulo. Eu indicaria, por exemplo, Arnaldo Antunes. Arnaldo Antunes é um cantor solo. Arnaldo Antunes, Adriana Calcanhoto, que tem boa dicção. Adriana Calcanhoto, Arnaldo Antunes, Raça Negra na parte de samba. Arnaldo Antunes é mais rock, Adriana Calcanhoto é música popular brasileira. Essa música do Raça Negra em questão, ela não é muito samba, ela é mais balada. Mas o Raça Negra é uma banda mais de samba. Essa música em questão não é muito, mas é muito boa para o tema. Ok? Legião Urbana também é uma boa banda. Então, basicamente, para quem está aprendendo, são bandas onde os cantores têm uma boa dicção. Legião Urbana, que são de Brasília, são clássicos da música de Brasília. Ok? Eu indicaria esses três. Arnaldo Antunes, Adriana Calcanhoto e Legião Urbana. Você já estudou alguma... Qual o seu nome? Qual o seu nome? O seu nome? Você que perguntou, qual é o seu nome? Carlos. Carlos. Ok, Carlos. Então é isso. Eu indico essas três. Mas assim, vai acontecer isso, Carlos. Vão aparecer muitos parônimos e heterogenéricos. Então, é importante saber essas diferenças. Eu queria falar mais uma coisa que eu acabei passando aqui muito rápido. O nome de pagode, uma questão cultural, okay? Uma questão cultural do que eu falei para vocês do ritmo, do estilo de música chamado pagode, deriva da palavra pagoda, né? desse lugar chamado pagoda, quando os portugueses conquistaram Macau, na China, eles perceberam que os chineses, todas as festas que eles faziam, todas as festas se realizavam nesse lugar chamado pagoda, ok? Para os chineses. Daí vem a palavra pagode, que significa lugar de festa, no vocabulário português. É uma palavra de origem chinesa, né? Que foi incorporada ao vocabulário português em virtude, relacionada como sinônimo de lugar de festa, porque os portugueses viram que os chineses faziam festa nas pagodas e transformaram em pagode. Outra palavra importante do vocabulário universal, que é apropriada pelo português, é o nome do próprio idioma chinês, que é o nome de mandarim. Ok? Mandarim é do verbo mandar. Mandarim vem do verbo mandar. Quando os portugueses chegaram na China, que eles conquistaram Macau, eles perceberam que aqueles que tinham poder, os imperadores, eram os que tinham o poder de mandar. Então, eles começaram a chamar aqueles imperadores de mandarins, ou aquele que tem o poder de mandar.
Então, duas contribuições da língua portuguesa para o mundo em apropriação do chinês são mandarim e pagode. Né? Temos muitas outras palavras do português. Por exemplo, uma palavra que vocês usam muito aqui em espanhol é mermelada, né? Mermelada, em espanhol. Mermelada, na verdade, qual é o nome da fruta que produz a mermelada em espanhol? Pode abrir os microfones se quiserem falar. Qual o nome da fruta que dá origem à mermelada? Pode ser membrillo? Membrillo. Membrillo. Mas qual o nome dessa fruta em português? O nome dessa fruta em português é membrillo, em português se chama marmelo. Marmelo. Então, marmalade, mermelada, é uma contribuição do português para o mundo, porque o nome da fruta é marmelo. Marmelo, marmelada. Não existe em inglês marmel, ou em espanhol mermelo. Não existe. Então, a palavra marmelo dá origem a marmelada, que também é uma contribuição mundial. Então, uma coisa importante também para falar para vocês é que muita gente pensa que falando português, você vai falar apenas com brasileiros e com pessoas de Portugal. Não é verdade. O português ele já é falado por 280 milhões de pessoas no mundo. É falado por Timor-Leste. Eu vou mostrar para vocês aqui uma relação de países que falam português no mundo, para ter um panorama do que é o português no mundo. Só um minutinho. Então, são 280 milhões de pessoas no mundo. Só um minuto. Mapa. Timor-Leste, Guiné-Bissau, Moçambique, Angola, Macau, na China, Goa, na Índia. Olha aqui. Perdão. Vou abrir um outro. Vou compartilhar com vocês outra vez. Claro que com diferenças, né? Como o espanhol também, ele tem diferenças. O espanhol colombiano é diferente do espanhol mexicano, mas teoricamente nós aprendemos nas minhas aulas, eu ensino um português standard, um português plano. E não é um português com nenhum regionalismo. Um minutinho, estou abrindo aqui. Não abre aqui. Aqui. Ok? Aqui nós temos a relação de todos os países que falam português no mundo, tá bom? Aqui temos Açores, Portugal, Ilha da Madeira, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique, Timor-Leste, Angola, Brasil. E também temos uma ilha na China, uma cidade na China chamada Macau, e a ilha na Índia chamada Ilha de Goa. Ok? 280 milhões de pessoas. Se você fala português, você pode se comunicar com todas essas pessoas no mundo.